Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo no ar e hoje eu vim aqui testar esta base maravilhosa de Dona Bruna Tavares, que você já sabe que sou apaixonada por essa mulher, tudo que ela lança é incrível. Então eu vim aqui resenhar a BT Skin. Tô atrasada? Tô atrasada. Só comprei a base agora? Só comprei a base agora. Agora não, mentira, comprei no começo de abril. Mas enfim, gente, o que importa é ter resenha, porque eu tenho certeza que tem gente aí que ainda não comprou e que pode estar na dúvida se vale ou não a pena. Então, tô trazendo a resenha pra vocês. Então, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa já seu like e comenta qual base você ainda quer ver por aqui, uma resenha, tá bom? Vamos pro vídeo. Estou aqui o quê? Toda trabalhada na pérolas, gente. Olha, minha blusinha tem pérolas, minha tiara tem pérolas. Eu amo pouco. Nossa, tinha uma época que eu só usava brinco de pérolas, vocês não estão entendendo o quanto eu amo. Mas, enfim, como toda resenha, vamos começar o quê? Com o que a marca promete. Eu não achei nada oficial da Bruna. Talvez tenha no feed dela lá no Insta, é @linhabrunatavares. Vou deixar aqui o arroba pra vocês irem lá seguir. Mas peguei no site da TB Make, que é quem faz todos os produtos da Bruna, né? A Pharma Ervas. Aqui na descrição eles colocam que a BT Skin atua como um tratamento anti-sinais, garantindo firmeza e elasticidade para a pele. Formulado com ativos que protegem a degradação do colágeno e estimula sua produção natural. Então, além de ser uma base, eles prometem que esse produtinho aqui vai tratar a sua pele. Confesso que isso aqui, gente, não tem muito como testar, então, enfim, não vou conseguir perceber, até porque eu não usei todos os dias pra ver uma melhora nesses 30 dias. Eu usei umas vezes consideráveis, mas não a ponto de falar, nossa, tratou minha pele. Aí eles falam para aplicar uma pequena quantidade da base com auxílio de pincel, esponja ou com a ponta dos dedos, começando do centro do rosto até as extremidades, normal, o jeito que você aplica a base mesmo. Vou aplicar um lado com esponjinha e um lado com o pincel, como sempre, para vocês verem a diferença, ver se o pincel risca ou não. E aí essa base tem o quê? 30 cores, o que é um número muito legal. Ela é subdividida em 5 categorias. Então você tem as cores frias, a numeração é F, L, M, T e D. Então você tem das bases bem clarinhas até as mais escuras para pele retinta, o que é muito legal. Eu sou bem clarinha, vocês que me acompanham já sabem que geralmente a minha base é a 1, no máximo a 2. E a minha acho que é a quinta ou sexta cor dessa aqui. A minha é na cor F50, então a minha é uma cor fria, mas ao mesmo tempo que tá na categoria fria, eu acho que a F50 é a mais neutrinha dessa categoria. E realmente a minha pele é mais neutra, é um neutro pro frio. Então essa aqui funcionou super, vocês vão ver que ficou perfeita na minha pele. Essa aqui, ela vem 40 ml, o que é geralmente mais do que vem numa base, porque em média as bases vêm 30 ml, 30 gramas. Enfim, eles prometem ser uma base fluida, que fique com um acabamento, tipo, meio viçoso, bem natural. E prometem que a base vai render muito, então veremos. Então vamos começar, como eu falei, a minha na cor F50. E aí ela tem essa embalagem que a gente chama de frasnalha, né? Você aperta aqui no meio, não liguem para minhas unhas, por favor. Mas enfim, e aí tem esse dosadorzinho aqui. E aí eu vou aplicar com a minha esponja da Nina, que já tá muito acabada, vocês estão vendo? Coitadinha, eu amo muito ela. E aí, gente, eu já usei várias vezes, então eu já tenho essa manha que você vai pegar muito pouquinho, ó. Ela é bem fluida, como vocês podem ver, né? Como prometido pela marca, ela chega a escorrer. E aí, vou aplicar aqui na metade do rosto. Talvez não dê pra aplicar na testa, mas vocês vão ver que pra aplicar aqui vai dar. E aí, já adianto, o que acontece se você aplicar bastante quantidade? Ela fica feia, porque ela tem um negócio que chama, se não me engano, superpigmentação. Então, os pigmentos dela são fortes, não sei como falar isso, mas tem muitos pigmentos numa pequena quantidade de base. Então é por isso que ela cobre tão bem, mesmo com pouca quantidade. Olha aqui. Vocês estão vendo a cobertura disso aqui? É, tipo, muito boa. E vocês viram um tantinho de produto que eu peguei. Então ela rende muito, como eles prometeram. E fica realmente com esse acabamento viçoso que vocês estão vendo. E com uma cobertura que pra mim é média. Média mesmo, assim, nem média alta, nem média pra baixo. É porque, ó, aqui ela deu um disfarce muito legal pra essas minhas veias, que vocês já estão familiarizados. Ó, tá vendo? Vocês conseguem ver de levinho a veia aqui, mas ao mesmo tempo cobriu. Então, ó, aqui no meu nariz, vocês conseguem ver, ó, aqui que eu não apliquei base, vocês conseguem ver uns cravinhos. E, ó, aqui não. Aqui a pele ficou super bonita, ela não deixa a pele com textura. Eu não passei nenhum tipo de primer aqui embaixo, então vocês conseguem ver, ó, a pele fica super bonita, super viçosa, ó. Um lado com base e o lado sem base. E eu não tô com grandes olheiras hoje, vocês conseguem ver. Hoje não tá atacada, eu dormi bem esse final de semana.
pós-veda, que eu não tenho que gravar mais 6 vídeos no final de semana. Então, mesmo com o trabalho final, eu tô conseguindo dormir mais. Então, não tá tanto assim a olheira, né? Mas vocês conseguem ver que ela cobriu bem. Eu viria assim com o corretivo, não vou mentir. Eu não achei muitas informações sobre essa base. Opa, já ia aplicar com a esponja. Vou aplicar com o pincel, ó. Então, eu não sei, talvez realmente na linha Bruna Travares tenha, mas deve estar muito lá pra baixo. Porque é a mesma quantidade, vou aplicar aqui pra vocês verem. Então eu fico na dúvida se ela promete resistência. As informações que eu tenho, assim, são de memória por outras resenhas dessa base que eu vi ano passado. Porque, enfim, como falei, como eu não comprei essa base no momento que lançou, eu já vi várias resenhas, né? E aí eu lembro que o pessoal falava que ela era resistente à água. E a gente vai fazer todos esses testes agora. E eu não lembro se ela promete construir camadas, mas a gente vai testar isso também. Ó, apliquei com o pincel e, gente, o acabamento ficou muito bonito com o pincel. Vocês sabem que geralmente eu não gosto do acabamento com o pincel, porque eu acho que o pincel acabou deixando a pele riscada e não deixou, vocês estão vendo? Ó, e eu achei que a cobertura com o pincel ficou maior, ela ficou mais alta. Tipo, eu sinto aqui, ó, que tá aparecendo menos olheira do que aqui, ó. Aqui vocês ainda conseguem ver minha olheira mais roxinha. Então, essa é uma base bem legal de aplicar com o pincel. Ela rendeu o mesmo tanto, eu não achei, porque geralmente também eu acho que o pincel puxa muito a base, e não achei. Eu achei que ele aplicou super a base aqui, e que ficou muito bom. O que vocês estão achando? Vou tentar ser rápida nessa resenha pra ela não ter 3 horas como a da Boca Rosa. Inclusive, se vocês não viram a resenha da base da Boca Rosa, tá aqui. E aí, vamos ver se ela constrói camada. Eu vou aplicar com a esponjinha, porque eu vou aplicar na minha olheira. Eu vou aplicar dos dois lados, ó. Então, antes de aplicar a segunda camada, tá assim. E o que vale lembrar, pra quem chegou aqui agora, é que vou aplicar nas duas. É que se você tem dúvida de qual cor escolher, ainda mais a base da Bruna, que tem 30 tons, existe um site que chama Foundation. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E lá você coloca cores similares de produtos que você tem. Então, eu tenho 3 bases. Você vai botar 3 bases, ou base, corretivo, pó. Dá pra pôr tudo que é de pele. Das marcas que você tem e que funcionam pra você, obviamente, né? E você bota lá as cores que funcionam pra você. E aí, baseado nessas cores, ele vai te indicar cores de produtos que você não tem. Tive que parar de gravar aqui porque o Hora decidiu fazer um escândalo. Mas, ó, terminei. E deixa eu só terminar antes de eu falar minhas impressões. E aí, nesse site, ele vai dando possibilidades pra você que não sabe que cor escolher. E ele me indicou a F50 e, como vocês podem ver, ficou muito boa. Talvez tenha ficado um pouquinho escura, talvez, mas já vou explicar o porquê. A gente tá muito tempo trancado em casa, então, enfim, estou mais branca que o normal. E aí todas as minhas bases, elas funcionavam para um período antes da quarentena, né? Então, agora nenhuma das minhas bases estão funcionando exatamente no tom da minha pele. Elas estão ficando um pouquinho mais escura. Então, essa aqui tá dentro dos tons das minhas bases antigas, tá um pouquinho mais escura, assim como todas as bases que eu tenho nesse momento. Funciona mesmo, porque se ela funcionasse exatamente pra minha pele, quer dizer que o site não tá funcionando tanto assim. Então, eu acho que ela tá, mas tá muito boa. Agora tá um pouco diferente, mas depois que passa corretivo, pó, bronzer, blush, vocês vão ver que nem vai fazer diferença. Mas voltando aqui, ó, eu acho que construiu super. Eu ainda acho que esse lado tá com mais cobertura, exatamente por causa do antes. Então aqui eu vejo mais olheira do que aqui, mesmo tendo aplicado 2 camadas dos dois lados. Eu acho que desse lado ficou mais coberto. E aí eu acho que é legal a gente ver isso, porque a gente consegue usar essa base de 2 formas. Então se você quiser, por exemplo, à noite, que você quer um acabamento, uma cobertura um pouquinho mais pesada, você consegue aplicar com o pincel. Agora, pro dia a dia, que você quer uma cobertura mais leve, você aplica com a esponjinha e passa um corretivo, que é o que eu faria, né? Porque a minha olheira incomoda, independente de dia ou noite, eu não gosto que ela apareça. Então, eu passaria com a esponja, até porque eu acho mais prático e rápido, e depois viria com corretivo. Mas essa base, como eu falei, ela não risca, então também foi super prático passar com o pincel. Geralmente dá trabalho quando a base risca muito e você tem que ficar polindo. Essa aqui não fez isso. Então, ó, vocês podem ver que ela tá lindíssima. E é isso, a cobertura dela é média, porque vocês conseguem ainda ver levemente o vermelhinho aqui, ó. Eu tenho umas, tipo, espinhinhas. Não chega a ser espinha, mas é tipo isso. E elas estavam bem vermelhinhas antes, e agora elas estão cobertas. Óbvio que relevo a base não vai tirar, mas a cor delas tá bem neutralizada. Então, curti bastante até agora tudo que a marca prometeu, ela cumpriu. Então,
já papiei bastante. Vou vir aqui com o meu pincel, que louca, o meu papelzinho pra gente ver se ela transfere. E aí, não vou cortar essa parte como sempre, né, pra vocês verem realmente que eu tô testando, mas ela vai transferir, eu tenho certeza. Eu nunca fiz esse teste, mas ela não é uma base mate. Ela não fica extremamente glow, mas ela também não fica mate. Então, enfim, ó, ela até dá uma grudadinha aqui, ó, na mão, se vocês conseguirem ver, ó. Na minha mão já saiu, vocês conseguem ver? Então, assim, já vou logo avisando que não é culpa da base, é só do acabamento. Gente, eu me cortei ontem, olha que horror. Ah, no papel não saiu. Vamos ver, desse lado eu apliquei uma segunda camadinha aqui nas espinhas, ó. Por enquanto não saiu nada. Desse lado vai sair, que foi o lado que saiu na minha mão, tenho certeza. Ó, bem de levinho, ó, saiu um pouquinho aqui, vocês conseguem ver? E levemente aqui também. Ó, dobrar o papel, eu vou vir desse lado que não tem nada aqui na testa. Nossa, saiu mais na minha mão do que no papel higiênico. Ó, aqui também, ó, levemente uma sujadinha. E no nariz, Ó, no nariz sai bastante, tá vendo? Transferiu bastante no nariz. O que eu faria? Lembrando que eu tenho uma pele mista pra normal. Eu selaria essa parte do centro e a área que eu passei corretivo. E aqui, naturalmente, eu acabaria selando... Ó, o cabelo até grudou aqui. Naturalmente, eu acabaria selando, porque quando você vem com o contorno em pó, com o blush em pó também, você acaba selando essa região. Então, eu acho que já seria suficiente. Eu não tacaria pó no rosto inteiro, até porque ela vai perder esse viço que ela tem aqui super bonito e que deixa ela super natural. E aí, vamos pro teste à água. Como falei, eu não achei nos sites se ela é resistente à água, talvez no perfil da Bruna fale. Mas eu acho que deve ser, sim, porque os produtos da Bruna geralmente têm uma qualidade. Não deve ser a prova d'água, mas resistente deve ser. Então, veremos. Me encharcar aqui de água, como sempre. Ó, vocês estão vendo que a base clareou aonde a gota tá descendo? Nossa, até rasguei o papel de tanta água. Mas, ó, o papel tá limpo, ó, ele tá só molhado. Vou pegar outro, porque... joguei muita água, rasguei o papel. Aí vocês estão vendo que dá pra ver certinho o caminho da gota, ó. Vou jogar mais água. Tá vendo? Nossa senhora, gente. Tá friozinho hoje. Ó, a gota marca. Então, a questão é ver se ela vai voltar ao normal, porque sair base não sai, ó. O papel tá limpo. O que vocês acham? O que eu vou fazer? Vou deixar aqui secar. E aí... Nossa, gente, ó, tá grudando tudo. E aí a gente volta pra ver se ficou marcado. Voltei com a base sequinha. E aí, gente, ó, só pra mostrar pra vocês, acabou saindo um pouquinho aqui na hora que eu peguei aqui embaixo. Então, só pra vocês verem, porque eu tinha falado que não tinha saído nada, mas eu botei o papel aqui embaixo e saiu um pouquinho. E, gente, ela voltou ao normal, vocês estão vendo? Ó, eu não acho que ficou a linha, não. Talvez aqui tenha ficado levemente, mas eu ainda tô sentindo meu rosto um pouquinho molhado, um pouco úmido. Então, eu acho que vai sumir esse leve risquinho que ficou aqui. Mas também eu acho que nada que vir com uma esponjinha, ó. Eu vou vir aqui com a esponjinha, dando batidinhas. A esponjinha suja mesmo que eu apliquei base, ó. E sumiu, tá vendo? Não ficou nada, ó. Do outro lado tá assim. Desse lado tá assim. Acho que ela ficou perfeita. Resistiu sim à água. Provavelmente se você mergulhar numa piscina não vai resistir, mas ela não é a prova d'água. Aliás, não sei, mas eu imagino que não seja. Então, gente, acho que ela foi ótima, arrasou. E aí, o que faremos agora? Vou ficar com essa base pelo máximo de horas que der hoje. Agora, ó, são 10h25, então eu passei ela já faz uns 15 minutos que eu tô gravando. E aí, vamos ver. Não sei quantas horas eu vou conseguir ficar, porque eu tenho muita coisa da faculdade pra fazer. Mas vocês vão ver. Lembrando que hoje é um dia que tá friozinho, ó. Tô aqui com meu moletomzinho, então é só pra vocês terem uma ideia, porque realmente esse teste de duração varia muito de pessoa pra pessoa, de tipo de pele, de região do país que você tá, da temperatura que tá, porque se tivesse um dia quente hoje ela ia se comportar de outro jeito, das atividades que você vai fazer no seu dia, então isso é meramente ilustrativo, porque não quer dizer que em mim tenha ficado X horas de uma maneira, vai ficar em você desse mesmo jeito. Pode ser que fique melhor, pode ser que fique pior, dependendo das condições aí que você tiver. Mas é isso, bora ver aí o resultado depois de algumas horas. Pessoal, vocês me perdoem que eu esqueci que eu tava gravando isso e já fazem 7 horas que eu tô com a base, não gravei antes disso,
Mas vocês conseguem ver que ela tá perfeita. Aqui manchou porque eu fui pintar o cabelo da minha mãe e espirrei tinta no rosto. E aí pra tirar só com demaquilante ia acabar saindo a base. Mas ó, eu almocei, ó, a base continua aqui bonita no nariz. Aqui ela começou a sair um pouquinho, mas ó, não foi meio de agora que ela começou a sair. E uma coisa que eu não falei é que ela marca um pouquinho, ó, nas linhas, tá vendo? Mas é muito pouquinho e considerando que eu não selei a pele. Então, assim, 7 horas a gente tem uma base belíssima, ó, no rosto. A maquiagem tá muito bonita. Eu realmente teria selado com pó abaixo dos olhos e na zona T, que ela ia ficar mais bonita ainda, ó. Mas, como vocês podem ver, tá maravilhosa. Depois, se der, quando der umas 9 horas, eu mostro de novo. Faz 10 horas que eu tô com a base e aí, gente, começou, parece que as coisas estão manchadas aqui. E, na verdade, eu acho que é porque a base tá saindo mesmo e aí fica com esse aspecto de que os produtos em pó mancharam. Mas, realmente, ó, aqui na minha zona T a gente consegue ver que saiu até que bastante. Mas, assim, eu acho que ainda tá super ok. Mas, ó, de longe vocês conseguem ver que tá mais vermelhinha aqui no nariz, sabe? Em volta da boca, se vocês pensarem que eu tô o dia inteiro, até que não saiu bastante, porque eu já almocei, já jantei, enfim, desde cedo. Aqui na testa ela ainda tá super bonita, mesmo sendo zona T. Realmente é mais aqui, assim, ó, e o nariz que saiu. Mas, ó, vocês conseguem ver que as minhas espinhas estão mais aqui. Ó, aqui ela dá uma leve acumuladinha, ó, vocês estão vendo? E embaixo do olho é a mesma coisa que já tava antes, né? Então, assim, o que eu acho? Por ela ser uma base com um aspecto natural, mesmo quando ela começa a sair, a pele ainda fica natural, sabe? Ainda fica com esse aspecto bonito. Mas assim, não tá maravilhoso. Mas já faz 10 horas que eu tô com a base, lembrando que eu não selei com nada de pó. Então, aprovadíssima. Eu achei que ela está belíssima ainda na pele. Eu super saí assim, talvez só passasse um pozinho mesmo. E não passaria vergonha não, gostei. Bom, gente, vocês viram aí como ficou e como ficou também com a maquiagem completa, né? Não passei pó, sempre bom falar isso, eu nunca passo pó quando eu uso assim, eu realmente só passo blush, contorno, porque geralmente eu vou gravar outras coisas e aí não dá pra parecer só de base. Mas ela se comporta lindamente, ela é maravilhosa, eu adoro essa base. Foi pro meu vídeo de favoritos do mês de abril, se não me engano, porque ela é realmente muito boa, desde que eu comprei ela. Eu já usei 2 vezes no canal, o que é muito, porque em um mês usar 2 vezes é bastante, porque, enfim, eu sempre tento variar o conteúdo. Eu adoro essa base aqui, usei já muito, e realmente ela vai durar muito, porque vocês viram a quantidadezinha de produto que eu peguei pra espalhar no rosto inteiro, tipo, é um nada. E ela dá essa cobertura maravilhosa, que vocês estão vendo aqui. Deixa eu tirar isso aqui pra vocês, pra ficar um pouco melhor minha cara. Mas é isso, gente, como eu não achei exatamente as informações diretamente da Bruna, eu fui pegando um pouquinho de cada site, mas dentre o que estava escrito no site, a única coisa que eu não sei realmente é esse negócio de tratamento, mas eu imagino que funcione, porque ela realmente tem ativos que tratam a pele. Eu não falei, mas ela é cruelty free, o que é muito legal também. Sempre tento comprar produtos que sejam, de marcas que sejam cruelty free. Acho que é isso, gente. Tudo que foi prometido foi cumprido. Inclusive, fiz outros testes que eu não li, mas que pelas resenhas que eu lembro que eu vi ano passado, as pessoas comentavam sobre isso. E realmente vocês viram que ela deixa construir camada, que ela é resistente à água, que ela transfere muito pouco, apesar de eu achar que ela ia transferir muito. Então, assim, de 0 a 5, como sempre, nota 5, nota 1000 para essa base da Bruna. É uma das minhas bases, com certeza, favoritas. Eu vi que muita gente não gostou, até por causa, acho que, desse negócio dos pigmentos. Mas, assim, você encontrando a dose certa, a quantidade certa de produto que você tem que aplicar no seu rosto, ela fica perfeita. E a quantidade certa é, tipo, muito pouquinho. Fora que a Bruna fez 30 cores, que eu falei, já esqueci. O que é muito legal, uma gama que a gente não encontra. Tanto é que é muito difícil escolher, então usem o site que eu indiquei. Mas eu acho que eu fui bem na cor, eu acho que apesar de ter ficado um pouco mais escura, não tá nada absurdo assim, então é isso. Gostei demais desse produto, me contem se vocês já testaram ou qual base das blogueiras vocês mais amam. Eu fico dividida entre essa e a da Nina, são 2 bases que eu gosto muito, e até a Cover Up da Mari Maria, mas acho que a Cover Up fica ali depois dessas 2. Mas é isso, de todas essas que eu mencionei aqui já tem resenha, acho que eu já resenhei todas as bases de blogueira, se não me engano, então só conferir aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, mais fácil. E é isso, gente, esse vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se ainda não deixou, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho pra receber notificações, e é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!